Glória a Deus, a paz de Cristo. Amém. Amém. Glória a Jesus, que bom estar na casa de Deus. Como diriam os antigos, diante de tudo que já aconteceu aqui, faz-se quase desnecessário pregar. Se não fosse a palavra, poderíamos ir embora, mas é pela palavra ficaremos para ouvi-la. Glória a Deus, para sermos alimentados. Abre aí a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmos de número 23. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia, né? Salmos 23. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom, está vazio. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Salmos 23, eu só quero ler o verso 4. Salmos 23, verso de número 4. Está na tela para quem não encontrou, não trouxe Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vou ler de novo, porque esse texto é muito bonito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, a tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, a tua palavra que transforma, que edifica, que confronta, que conforta, a tua palavra. Portanto, eu te peço, fala conosco nessa noite, glorifica o teu nome. É o que eu oro a ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. O texto que eu separei, não vou pregar exatamente sobre o Salmo 23, mas eu quero usar esse texto como base, porque ele é um texto conhecidíssimo e fala daquilo que eu quero falar nessa noite. Lições de Deus no vale. E esse texto traz a menção de um vale, o vale da sombra da morte. Vale é uma depressão entre dois montes, entre duas montanhas, uma planície. Vale é um lugar baixo entre dois lugares altos. E nós, os crentes, né, os cristãos, gostam de se referir a vale ou a momentos de vale na vida, a momentos negativos, momentos de luta, momento de dificuldade, momento de prova. Varão, como é que você está? Estou no vale, estou na prova, estou na luta, estou na tempestade, estou no furacão. São nomenclaturas que nós nos utilizamos para referir a momentos de dificuldade. E eu quero, em alguns textos da Bíblia Sagrada, extrair algumas lições. É lógico que eu não sei todas as lições, mas algumas lições de Deus no vale. O que você pode aprender diante dos vales da vida? É certo que tudo que Deus faz é pedagógico. Todo lugar que Deus nos leva é pedagógico, ou seja, é para nos ensinar alguma coisa, é para nos fazer aprender alguma coisa, e não seria diferente com os vales da vida. A Bíblia fala de vários vales, e se você ler de Gênesis a Apocalipse, vai ter ali dezenas de vales citados na Bíblia, como por exemplo o vale de Acor, o vale da decisão, o vale de Elá, o vale de Gibeon, o vale de Hebron, o vale de Josafá, o vale da matança, o vale de Mispá, o vale de ossos secos e tantos outros vales que a Bíblia cita. Eu quero então trazer alguns desses vales, aquilo que está relatado na palavra de Deus sobre alguns desses vales e tirar algumas lições para a nossa vida de forma bem sintética aí, para a gente poder absorver o máximo possível nessa noite. O primeiro que eu quero só destacar é esse que a gente acabou de ler. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma lição que eu tiro desse texto é que a palavra que vem antes do vale é ainda que. Ainda que quer dizer que o salmista não está afirmando que passou no vale da sombra da morte. Ele está dizendo, ainda que eu passasse no vale da sombra da morte, ou seja, eu posso passar em vários lugares, eu posso passar em situações difíceis, eu posso atravessar situações complicadas na vida, e ainda que eu passe no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o vale revela que Deus está com você. Se você crê nisso que está escrito em Salmos 23, versículo 4, você no momento do vale da sua vida vai ter a convicção de que você não precisa temer a nada e a ninguém, porque até mesmo no vale da sombra e da morte, Deus está com você. Deus não te abandona no alto, Deus não te abandona no meio, Deus não te abandona no vale, e ainda que esse vale seja o vale da sombra e da morte, Deus está contigo nesse vale. Creia nessa palavra. Salmos 27, versículo 1 e versículo 2, o salmista vai se expressar. Esse texto é maravilhoso. Hoje pela manhã eu estava me deleitando nesse texto. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? O salmista está se expressando e dizendo, ainda que a situação seja difícil, ainda que os exércitos se levantem contra mim, ainda que eu desça no vale da sombra da morte, eu não temo a nada e a ninguém, porque o Senhor está comigo. Se tem alguém nessa noite que talvez está enfrentando situação de vale, eu vim aqui para declarar sobre a sua vida, Deus é com você nos vales da vida. Você não está sozinho nos vales da vida, e o Deus que te levou para esse vale é o mesmo Deus que tem o poder de te fazer sair de lá. Deus é com você. A primeira lição do vale é, Deus é contigo. A segunda lição aqui de Salmos 23, 4, é que no vale tem um consolo te esperando. No vale tem consolo para você. Você já parou para pensar, o salmista escrevendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nos momentos de aflição, Deus está contigo para te consolar. Nos momentos de dor, Deus está contigo para te consolar. Nos momentos de dificuldade, Deus está contigo para te consolar. Nos momentos de maior adversidade da vida, Deus está contigo para te consolar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz que o Senhor nos consola com toda a consolação. Em todas as tribulações, Deus já tem uma consolação preparada para a nossa vida. Não importa qual a dor que você passou ou vem passando, não importa qual as feridas que você carrega marcadas no seu corpo, não importa o que te fizeram ou deixaram de fazer, para todo sofrimento, Deus já tem uma consolação preparada para a sua vida. Então creia que o Deus que está contigo no vale é o Deus que vai te consolar diante das tribulações e aflições. O outro vale que eu quero trazer para a nossa meditação, que até aqui no meu sermão está como o primeiro, Ezequiel capítulo 37, versículo 1, primeira lição do vale. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira lição que eu aprendo, segundo o texto de Ezequiel 37, versículo 1, é que tem vales na vida que não é o inimigo que vai te levar. Tem vales na vida que não são os adversários que vão te colocar lá. Tem vales na vida que não são as provas que vão te direcionar para lá. Mas tem vales na vida que é a própria mão de Deus que vai te colocar lá. E isso às vezes para nós é um tanto que conflitante de entender. Como é que pode Deus, na sua soberania, no seu amor, em toda a sua graça, pegar um ser como eu e me transportar de um lugar talvez de conforto para me colocar no meio de um vale?
Como é que Deus pode, na sua grandiosa soberania de amor, na sua maravilhosa graça, me tirar de um lugar confortável, seguro, um lugar aconchegante e me transportar para dentro de um vale? E pior ainda, o vale estava cheio de ossos. É isso que a gente não compreende, e tem muita gente que abandona a fé nesse momento da vida, porque olha para a realidade à sua volta e não consegue acreditar que o que você está passando foi Deus que permitiu, que foi Deus que te colocou nesse vale. Pastor, para que Deus me colocou no vale? É para me matar? Não, é para você ser bênção no vale, e o vale ser edificado pela sua vida. O problema é que a gente só quer receber, né? É aquele ditado por aí, é só vem a nós. É só vem a nós, a gente só quer receber, só quer receber, só quer receber. E quando você está cansado de ser alimentado, Deus pega você e te coloca no vale, e fala assim: agora você vai ter que ser usado no vale, porque no vale só tem duas coisas, ou osso ou profeta. Ou você vai ser usado para edificar, ou então você vai virar osso, como os ossos que tem nesse vale. A mão de Deus nos pega em determinados momentos da vida e nos coloca no meio de vales. Para quê, pastor, que Deus faz isso? Para nos ensinar que mesmo nas situações mais adversas, Deus é contigo para mudar a realidade que está à sua volta. O vale que você está vivendo será transformado porque Deus te colocou nele. E se Deus te colocou nele, você será o instrumento de transformação no meio em que você vive. Ah, pastor, mas lá o emprego que eu estou é uma prova. Ai, pastor, meu Deus, eu não posso nem falar lá da minha faculdade, porque lá é prova. Lá é um vale, pastor. Deus te colocou nesse vale para você restaurar aquilo que um dia foi perdido, para você reestruturar aquilo que um dia morreu, para você novamente profetizar sobre aquilo que está perdido. A mão de Deus me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Entenda, tem vale na vida que é Deus que vai te direcionar para lá. Tem vale que é prova, que vai te levar para lá, e eu já vou falar desse aí lá na frente. Mas esse vale de Ezequiel 37, versículo 1, é a mão de Deus que te coloca lá. A mão de Deus às vezes nos coloca em lugares que a gente, por nós mesmos, não iríamos. A mão de Deus nos direciona para situações que nós mesmos não gostaríamos de entrar. Mas a mão de Deus que te levou para o vale, creia, é a mesma mão que pode te tirar do vale a hora que Ele quiser. A mão de Deus que te colocou no meio desse vale é a mão de Deus que vai te usar para restaurar os ossos secos e vai te tirar do vale para profetizar no lugar que Deus quer que você esteja. O segundo vale que eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite, 1 Samuel 17, 19. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. A Bíblia diz em 1 Samuel 17 que Golias, todos os dias, durante 40 dias, vinha diante do vale, o povo de Israel do lado de lá e os filisteus do lado de cá. Todo dia Golias vinha no vale e gritava, afrontava o povo de Israel: não tem nenhum homem aí para me enfrentar? Não tem nenhum homem aí para pelejar contra mim? Não vamos derramar sangue do exército? Vem um homem de Israel e peleje contra mim. Se Israel vencer, nós seremos escravos. Mas se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. E 40 dias consecutivos, Golias chegava diante da face do vale e começava a liberar afrontas contra o povo de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com o vale é que vale é lugar de afronta. Vale é lugar de ser confrontado pelos inimigos. Vale é lugar que revela quem nós verdadeiramente somos. O vale vai nos mostrar, vai nos expor para o mundo ver aquilo que nós verdadeiramente somos. Ou no vale você vai mostrar que é um corajoso valente, ou no vale você vai mostrar que é um covarde. Ou no vale você vai mostrar que é um valente de Deus que vai enfrentar o inimigo, ou no vale você vai se esconder, como fizeram os homens de Israel diante de Golias. Uma verdade é que o vale vai te afrontar. O vale vai confrontar você. Ou você se posiciona no vale e sai de lá vitorioso, ou então a afronta vai continuar amanhã, vai continuar depois da manhã, vai continuar no dia seguinte, e até alguém se levantar e dizer um basta nesse vale. O vale exige de nós, algumas vezes, posicionamento.
Davi chega lá e fala: quem é esse incircunciso filisteu que está dizendo essas coisas contra o Deus dos exércitos? Não é contra nós que ele está falando contra o Senhor. Deus nos deixou chegar nesse vale para ouvir a afronta de Golias. Não foi para ele sair vitorioso, mas foi para nós sairmos vitoriosos daqui. Uma coisa que eu aprendo com a história de Davi e Golias é que, diferente do que muita gente pensa, não foi Davi que ficou conhecido por causa de Golias, não. Golias é que é famoso até hoje por causa de Davi. Se não tivesse passado Davi na história de Golias, ele seria só mais um gigante que viveu, do mesmo jeito que tiveram tantos outros. Agora não, passou um Davi na história dele, ele morreu e ficou famoso por causa disso. Aquilo que te afronta não vai fazer você ser diminuído, não. Aquilo que te afronta vai te promover diante das dificuldades da vida. Você precisa se posicionar nesse vale para que Deus possa te tirar de lá como um vencedor, um vitorioso. Vale é lugar de afronta. Vale é lugar de confronto, vale é lugar de peleja. O terceiro vale, para melhorar a história, vale é lugar de peleja, mas vale também é lugar de vitória. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. E chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. O povo de Deus foi confrontado pelo rei da Síria, Ben-Hadad. Ben-Hadad vem e confronta o povo de Deus, e então marcam uma peleja. A peleja acontece numa montanha, num lugar alto, e lá em cima o povo de Israel vence a peleja. O povo de Israel vence essa primeira batalha no monte. Ben-Hadad foge correndo com o seu exército, e lá na Síria ele começa a falar: eles só venceram porque o Deus deles é Deus dos montes. Eu quero ver eles nos enfrentarem no vale, eu quero ver eles nos enfrentarem no lugar baixo, porque lá em cima Deus ajuda eles, eu quero ver ajudar aqui embaixo. E quantas vezes isso acontece na nossa história? Pessoas acham que você só é vencedor porque você é amigo de fulano, porque você tem o contato de ciclano, porque você é próximo de alguém, ou porque você tem um contato de uma outra pessoa. Ah, não, você só é o que é porque é filho dele, porque é filho dela. Não, você só é o que é por causa disso, por causa daquilo outro. Pessoas tentam inventar desculpas para as nossas vitórias, e aí, para nos ver derrotado, o inimigo quer nos colocar no vale, querendo dizer que se você venceu no monte, no vale você não vence. Mas a Bíblia diz que Deus levantou um profeta, e o profeta olha para o rei e fala: ei, fica tranquilo, Ben-Hadad falou que eu sou Deus dos montes, mas não sou Deus dos vales. Eu venci a peleja no monte e vou fazer vocês vencerem no vale. No vale vocês serão vitoriosos, para mostrar que eu sou o Deus dos montes, mas também sou o Deus dos vales. O Deus que está contigo nas horas boas é o Deus que está contigo nas horas difíceis. O Deus que está contigo nas vitórias é o Deus que está contigo nas dificuldades também. Creia nisso. É certo que somos cercados de amigos, ou melhor, colegas, que estão conosco nas horas boas, estão conosco quando tudo vai bem, estão conosco quando estamos no alto da montanha. Isso é certo, quem nunca? Mas quando começamos a descer a ladeira em direção ao vale, parece que esquece o seu número, esquece o seu contato, esquece que você existe. Mas Deus não é desse jeito. A Bíblia diz que pode a mãe se esquecer do filho que ela viu nascer e amamentou, mas Deus não se esquece de você. Ele tem o seu nome escrito na palma da sua mão. Ah, você pode estar no alto, você pode estar no mais alto monte, que Deus está contigo, mas você pode estar no mais profundo dos vales, que Deus continua te acompanhando. Ah, o vale não será e não é um lugar de derrota para você, o vale será um lugar de vitórias na sua vida, no nome de Jesus. Não importa a dificuldade do vale, Deus é contigo. A quarta lição que eu tiro dos vales da vida, Gênesis 26, 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Diferente do primeiro vale que eu falei, Ezequiel 37, 1, que a mão de Deus leva Ezequiel e coloca no vale, agora a gente está vendo um Isaque em Gênesis 26, que cavou um poço.
Os inimigos tomaram o poço dele e expulsaram. Ele teve que caminhar mais um pouco, cavou um outro poço. Os inimigos vieram e expulsaram Isaac dali. Aí Isaac desce para o vale, lugar onde ninguém quer ir. Isaac desce para o vale, lugar onde ninguém quer descer. Isaac desce para o vale, lugar onde ninguém quer chegar. E lá embaixo no vale, Isaac cava novos poços. Ou seja, as provações, as tribulações, os apertos da vida empurraram Isaac para o vale. Talvez as dificuldades da vida estão te empurrando para o vale, porque lá no vale você vai encontrar algo que lá na montanha você não estava encontrando. Quem está disposto a se humilhar até o vale, Deus vai revelar fontes de água viva que não revela para quem está em cima da montanha. Você precisa descer até o vale, e lá no vale, continue cavando poços. A Bíblia diz que Isaac então cava novamente poços lá no vale. Quando ele cava poços, a Bíblia diz que ele encontrou uma fonte de águas vivas. Isaac encontrou águas correntes lá no vale. Por quê? Porque lá no lugar onde ninguém queria cavar, ele cavou. Lá no lugar onde ninguém queria buscar, ele buscou. Então, se você quer encontrar o que ninguém acha, busque onde ninguém procura. Se você quer ter o que ninguém tem, faça aquilo que ninguém quer fazer. Se você quer chegar onde ninguém chegou, então vá onde ninguém quis ir. O problema é que a gente quer viver a vida fazendo a mesma coisa, tendo resultado diferente. Não funciona. Você quer ter resultado diferente? Faça diferente. Você quer aprender mais? Estude mais. Você quer ser mais cheio de Deus? Ore mais, jejue mais. Você quer aprender a cantar? Faça um curso de canto. Você quer aprender a tocar? Faça um curso de música. O problema é que a gente quer um resultado diferente da vida, mas quer fazer todo dia a mesma coisa. Eu, então, amo rotina, gosto de fazer do mesmo jeito todo dia. O carro vai no mesmo caminho, se eu puder eu tomo café na mesma padaria, almoço no mesmo lugar, como a mesma comida, não peço nada diferente. Eu gosto da rotina, porque eu gosto daqui, isso aqui é bom para mim, está legal, não quero mudar. Só que às vezes, para a gente ter resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. Glória a Deus que eu estou rodeado de pessoas que gostam de coisas diferentes. Aleluia. Segundo Reis 3,17 diz, porque assim diz o Senhor, não vereis vento nem chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isaac cavou poços no vale em busca de água e encontrou água. A Bíblia diz em 2 Reis, eu acabei de ler capítulo 3, versículo 17, que o povo de Deus está indo para uma peleja e acaba a água. Preguei aqui esses dias sobre isso. Acabou a água, chamaram um profeta. O profeta veio e falou assim, olha, amanhã, pela manhã, vai ter tanta água no vale que vocês vão beber, vão dar de beber aos animais e ainda vai sobrar água. O povo então adora a Deus, começa a cavar poços e no outro dia pela manhã vem uma enxurrada de água e enche o vale de água. Eu vim aqui para profetizar que o teu vale será um lugar cheio de bênçãos da parte de Deus. Eu estou aqui para profetizar que as águas do Senhor alcançarão os vales da sua vida, e os vales se encherão, e você viverá a bênção de Deus. Salmo 104:10, tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. O nosso Deus é o Deus que tem poder de encher os vales de água. O seu vale está uma sequidão só, o seu vale está um lugar árido, um lugar abandonado. Deus vai trazer água para esse vale, e água representará a presença de Deus na sua vida. O lugar seco será um lugar de abundância e prosperidade no nome de Jesus. A presença de Deus vai encher o vale da sua vida. Outro vale, Ezequiel 3, 22 e 23. Ezequiel gostava de vale, e a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Vale é lugar de ouvir a voz de Deus. Tem hora que a gente está tão ocupado na montanha, sentindo a brisa suave, e não ouve a voz de Deus. E Deus então nos manda para o vale, para falar conosco. Não sei você, mas eu já tive essa experiência, de estar tudo bem, e esquecer de ouvir a voz de Deus. Está tranquilo demais para eu me preocupar com a voz de Deus. De repente Deus coloca
no meio de um vale, e no vale, Deus fala conosco. Ah, meu irmão, não sei se você crê nisso, mas eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. A voz de Deus vai te alcançar no vale que você está vivendo. Talvez Deus te colocou nesse vale simplesmente para você voltar a dar ouvidos à sua voz. Você estava ocupado demais com as bênçãos, ocupado demais nas montanhas, ocupado demais com as brisas dos ventos, mas Deus te colocou nesse vale que você se encontra hoje para que você ouvisse a voz de Deus. Você quer saber mais? Talvez tem gente que só veio para o culto hoje porque está no vale. Tu crê? Talvez está sentado até do teu lado. Talvez tem gente que só está sentado nesse culto hoje porque está no vale, porque se não tivesse no vale, estava em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. Mas Deus te permitiu chegar nesse vale para que você sentasse e ouvisse aquilo que Deus tem para falar ao seu coração nessa noite. Tem gente que só está disposto a ouvir a voz de Deus se tudo estiver mal, se tudo estiver complicado. E Deus tem as suas formas de nos atrair. Deus tem as suas formas de nos atrair. A Bíblia diz no livro de Mateus, se eu não estou enganado, um dos evangelhos, Jesus fala isso. Portanto, portanto importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto. E quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairei a mim. Deus tem as suas formas de nos atrair. Oséias capítulo 3, versículo 14, Deus diz através da vida do profeta: portanto, eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deserto e vale para nós tem o mesmo significado, lugar de adversidade, lugar de prova, lugar de luta, lugar complicado de se viver. E Deus está dizendo através do profeta: portanto, eis que eu a atrairei. Deus vai te atrair, a levarei para o deserto. Deus vai te colocar num lugar difícil, mas eu lhe falarei ao coração. Nesse deserto, nesse vale que você está vivendo, a voz de Deus vai te alcançar e vai mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Hoje Deus está dizendo para você: se levanta e vai ao vale, porque eu quero falar contigo. Se levanta e vai para o vale, porque eu quero falar contigo. Esse versículo está em Ezequiel capítulo 3, versículo 22 e 23. Olha a progressão do que Deus faz na vida de Ezequiel. Em Ezequiel 3, no início do seu livro, Deus fala: Ezequiel, levanta, vai para o vale, que eu quero falar com você. Ezequiel então se levanta, vai para o vale, e o versículo 23 está dizendo: e levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto, exatamente. Então, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, se levanta e vai para o vale. Ezequiel, então, se levanta, chega no vale. Quando ele chega lá, a presença de Deus já estava lá, a glória de Deus já estava lá. Deus, então, propõe isso para Ezequiel: se levanta e vai para o vale. Em Ezequiel 37, Deus não propõe nada, Deus simplesmente, a mão do Senhor era sobre mim, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. O vale estava cheio de ossos. Tem vales que Deus vai te convidar para ir para lá, mas tem vales que Deus vai te levar sem que você queira. Mas uma coisa é certa: em ambos os vales, Deus falará ao seu coração aquilo que Ele quer falar. A pergunta é: você quer ir no vale que Deus te convida, ou você quer ir obrigado no vale que Deus vai te levar? Você quer ir no vale que Deus te pergunta, ou você quer ir no vale que Deus vai te levar de qualquer maneira? Tem gente que só vai no vale obrigado. Tem gente que só dobra o joelho obrigado. Tem gente que só fala com Deus obrigado. Tem gente que só lê a Bíblia obrigado. Tem gente que só faz o que tem que fazer, se for obrigado. Mas eu creio que eu estou pregando para um povo que, quando Deus chama, se levanta e vai para o vale, porque sabe que lá no vale tem voz de Deus te esperando, tem glória de Deus te esperando. Sexto vale, o mesmo exemplo de Ezequiel 37, só que agora, se lermos do 1 ao 4, Ezequiel chega no vale, o vale estava cheio de ossos, e os ossos eram sequíssimos e muito numerosos sobre a face do vale. E a Bíblia diz que Deus usa o profeta para profetizar restauração. A sexta lição que eu tenho sobre vales é que vale é lugar de restauração. Vale na sua vida não vai ser lugar de destruição, não. Vale vai ser lugar de restauração.
Às vezes Deus nos pega quebrados, nos permite chegar no vale, para sairmos de lá inteiros. Às vezes Deus nos pega em pedaços, em ossos secos, todos separados, e nos coloca no vale, para que lá no vale uma voz profética seja liberada sobre a nossa vida, para que saiamos do vale como um exército. É isso que acontece. Deus está dizendo para Israel: esse vale, ó casa de Israel, sois vós, e eu quero que vocês sejam um exército. Para isso eu mandei um profeta no vale, para que a restauração os encontrasse, e vocês saíssem daí como um exército. É isso que Deus vai fazer na tua história. Tem casamentos que talvez são ossos secos, mas Deus vai permitir chegar no vale, para que lá no vale saia um exército. Tem empresas que viraram ossos secos, mas Deus vai deixar chegar no vale, para que haja restauração. Existem vidas que estão por um fio, mas Deus vai te levar para o vale, porque lá no vale Ele vai te restaurar, e vai te colocar na posição que você nunca deveria ter saído. Talvez tem gente que entrou aqui todo quebrado, das feridas da vida, das dores da vida, e Deus vai te levar para o vale, ou te trouxe para um vale, para te restaurar e te fazer sair do vale muito mais forte do que você entrou. Vale é lugar de restauração. Sétimo e último lugar, Joel, capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Eu sei que esse versículo é um versículo escatológico. Esse versículo fala daquilo que o Senhor fará. Mas eu quero falar sobre o vale da decisão. Talvez a vida que você vive veio te conduzindo e conduzindo e conduzindo, até você chegar no vale que você está vivendo hoje. A vida te conduziu, ou talvez o próprio Deus veio te trazendo, e você chegou no vale que você está vivendo hoje. A sétima lição que eu tenho é essa: vale é lugar de decisão. Você precisa tomar uma decisão se você vai ou não sair do vale. A forma que você vai sair do vale depende da sua decisão enquanto você está no vale. São pessoas que entram e saem dos vales da vida, às vezes, da mesma forma. Entra de um jeito e sai do mesmo jeito, ou até pior. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, para que você, no vale que você está vivendo, tome uma decisão. A decisão de mudar a história da sua vida. E Deus vai te tirar desse vale de uma forma totalmente diferente. Porque eu acabei de dizer que vale é o lugar que a mão de Deus nos conduz. Eu disse que vale é lugar de afronta. Eu disse que vale é lugar de vitória. Eu disse que vale é lugar de cavar poços. Eu disse que vale é lugar de peleja. Eu disse que vale é lugar de restauração. Mas eu estou dizendo agora que vale é lugar de decisão. E você precisa hoje tomar uma decisão na sua vida. Qual a forma que você vai sair do vale? Do jeito que entrou? Da mesma forma que você chegou aqui, você vai continuar vivendo a vida? Como diz o pastor Cláudio Duarte, vai continuar vivendo do eco daquilo que você tem falado até hoje? Ou você vai tomar uma decisão de mudar a sua vida a partir de hoje? Você vai tomar uma decisão de sair daqui dessas portas e chegar no vale que você está vivendo, mas de uma forma diferente daquilo que você tem vivido até hoje? Porque não adianta nada, e isso é o que a gente fala sempre, sempre, sempre aqui. Você vem para o culto, senta aqui e ouve a palavra. Às vezes a palavra te confronta, você chora, você derrama lágrimas e é uma bênção, você sente a presença de Deus, sente o Espírito Santo. O louvor hoje foi maravilhoso, nossa vida, o pregador até falou aquilo que eu precisava ouvir, mas quando sai da porta parece que vem um bloqueio na sua mente e você não muda nada. Eu vim aqui para pregar e trazer essa ministração ao seu coração. A decisão de mudar no vale não é de Deus, a decisão de mudar no vale é sua. Se você não decidir mudar, nada pode acontecer na sua história. Você precisa tomar uma decisão pessoal de mudar no vale que você está vivendo. Sabe por quê? Uma frase aí dos coaches da vida: se a situação não está mudando, é sinal que quem precisa mudar sou eu.
Se o vale que você vive não está mudando, é sinal que quem precisa mudar é você. E ninguém muda debaixo de uma simples emoção. Ninguém muda debaixo de um simples sentimentalismo, não. Você muda debaixo de decisão. Você muda debaixo de razão, ciência, vontade, decisão. Então você precisa sair daqui nessa noite decidido a mudar a história da sua vida. Senão você vai continuar vivendo da mesma forma, até medíocre, e não vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. E aí parece que os propósitos de Deus estão sendo jogados em vão. Parece que Deus te colocou no vale simplesmente porque sim. Parece que Deus te levou para a situação que você vive hoje simplesmente à toa. Mas se você não tomar uma decisão pessoal, nada vai mudar. Mas eu estou aqui para profetizar e declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, que se você tomar uma decisão por Cristo nessa noite, o vale que você está vivendo vai mudar, e você vai sair daí transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus. Não adianta nada Deus te colocar no vale, você entrar nele e sair dele do mesmo jeito. A culpa não é de Deus, a culpa é minha, a culpa é sua. Então decida tomar uma nova história, tomar um novo rumo na sua vida. E esse vale que você está vivendo hoje será o sinal de que Deus te transformou para uma nova história. A transformação começa numa decisão. A transformação começa numa decisão. A primeira decisão que você precisa tomar é entregar a sua vida a Cristo Jesus. É fazer uma aliança com Jesus Cristo. É a primeira decisão que você precisa tomar. E eu já estou aqui para profetizar que é a decisão mais importante da sua história. Porque se você tomar essa decisão, tudo aquilo que eu preguei é verdade na sua vida. De que Deus está com você no vale, de que tem uma consolação para você no vale, de que tem transformação para você no vale, de que tem restauração para você no vale. Porque tudo isso se cumpre em um nome só, Jesus Cristo de Nazaré. E você precisa entregar a sua vida a Ele nessa noite. Eu quero conhecer, a igreja pode ficar de pé por gentileza. Eu quero conhecer se tem algum corajoso, alguma corajosa nessa noite, que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer tomar a decisão de mudar a sua história daqui para frente. Pastor, estou cansado de sofrer. Pastor, estou cansado de apanhar. Pastor, estou cansado do vale. O vale é muito profundo. O vale é muito complicado para mim. Eu estou aqui te apresentando aquele que pode te tirar do vale que você está vivendo. Se tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo, levanta aí uma das suas mãos que eu quero te conhecer. Eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus Cristo nessa noite. Deus te trouxe aqui simplesmente para você ouvir a voz dEle. Você foi trazido para cá para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus te diz: você precisa tomar uma decisão de mudança nessa noite. E a sua decisão vai refletir a forma que você vai sair do vale. Se tem alguém nessa noite para Jesus, levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Pastor, eu entrei no vale com Deus, mas no meio do vale eu me desviei, eu me afastei, eu vivi longe de Deus. É com você que eu estou falando também. É noite de voltar para os caminhos do Senhor. E Deus vai mudar a sua história em meio a esse vale. A Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que faz do deserto um manancial de águas. Deus pode transformar água em vinho. Deus pode transformar a sua vida do jeito que você está. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Eu estou aqui para dizer que Jesus Cristo transforma, liberta e salva. Se tem a primeira pessoa para Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você. A primeira pessoa para Jesus, eu quero orar por você. Se tem alguém para Jesus, eu quero orar por você. Você é livre para decidir. Você é livre para tomar essa decisão nessa noite. Deus te trouxe aqui porque Ele marcou um encontro com você. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa, não. Deus te trouxe aqui para você tomar uma decisão. E a decisão que você precisa tomar é de sair daqui acompanhado de Jesus Cristo. E Ele vai mudar a história da sua vida. Se tem alguém nessa noite para Cristo, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Se não tem, eu quero orar por você que
já entregou a sua vida a Cristo. Você que é cristão, que é servo de Deus, mas está vivendo no vale. O vale não muda, Deus quer mudar você. É o que eu falei hoje, até comentei com o pastor. Às vezes a gente se acostuma à vida no vale. Tem gente que já fez casa no vale, está morando lá. Não é isso que Deus tem para você. O seu lugar é outro. Deus só te colocou no vale para te preparar para algo ainda maior que vai acontecer na sua vida. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, diante da Tua palavra nós aprendemos que os vales da vida são formas que o Senhor tem para falar conosco. Então que não seja diferente nessa noite. O último vale que eu citei, Senhor, a Tua palavra chama de vale da decisão. Eu estou falando agora, Senhor, de nós que somos servos Seus, crentes, mas que vivemos uma vida, às vezes, medíocre, em meio ao vale. Espírito Santo, eu te peço, nos ajuda a tomarmos uma decisão de mudança a partir de hoje. Nos ajuda a fazermos um voto contigo e sairmos daqui decididos de fato a viver uma nova história, a vivermos aquilo que o Senhor um dia planejou e projetou para nós. O Senhor não tem plano B para a vida de ninguém, é o plano A. O Senhor não precisa de plano B para a história de ninguém, é o plano A. Senhor, então eu declaro pelo poder da Tua palavra que foi ministrada, os planos de Deus se cumprirão em nós, porque nós decidimos viver a Tua vontade. Se existe alguém, Senhor, que está vivendo acostumado com o vale, desperta, que a Tua voz venha ecoar no vale da nossa vida, e que possamos decidir viver a Tua vontade. Senhor, é o que eu te peço no poderoso nome de Jesus Cristo, amém, e glória a Deus. Que Deus te abençoe nos vales da vida. Saiba que o vale que você está vivendo pode não ser o último, pode ter outro, mas Ele vai te ensinar a ser um crente melhor, no nome de Jesus. Deus abençoe, aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Saia dessa noite daqui edificado com essa palavra, viu? Vai cantando pelo caminho, tira-me do vale, né? Um tempo novo na sua história e na sua vida. Se você não reconhece o lugar que você está, como é que você vai sair dele, né? Então reconheça, ouça a palavra e viva no nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida e família, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Vai em paz, no nome de Jesus. Deus te abençoe.